Olá, meus amores do 7º ano da Unidade 5, sejam muito bem-vindos à nossa aula de literatura. Meus lindos, na aula anterior nós falamos sobre as novelas de cavalaria, nós falamos sobre os 3 ciclos ou as 3 fases das novelas de cavalaria, entendemos as características, a definição dessas famosas novelas. E na aula de hoje, como eu havia falado na semana anterior, nós iremos falar sobre uma outra novela de cavalaria. Desta vez, não será o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Desta vez, nós vamos falar sobre uma novela de cavalaria que acabou sendo encomendada pela igreja. Então, essa novela de cavalaria que nós vamos falar hoje é do Tristão e da Isolda. Não sei se vocês já ouviram falar em Tristão e Isolda, porém é uma novela de cavalaria muito importante, uma novela de cavalaria muito aclamada e inclusive essa novela de cavalaria acabou inspirando uma obra de Shakespeare. Quem nunca ouviu falar em Romeu e Julieta? Romeu e Julieta, meus amores, não tem nada a ver com essas novelas de cavalaria, tá bom, meus lindos? Mas Romeu e Julieta foi uma obra muito importante, né, que acabou sendo muito consagrada, muito falada, muito discutida, né, na nossa academia. E essa obra acabou tendo inspiração nesta que eu vou falar para vocês, em Tristão e Isolda. Então Shakespeare com Romeu e Julieta, né, ele acabou trazendo essa inspiração dessa história tão linda, tão fascinante, tão interessante de Tristão e Isolda, tá bom? Então prestem bastante atenção, por quê? Porque foi uma novela de cavalaria muito importante, né, que acabou influenciando muito, e essa novela de cavalaria em especial, ela acabou sendo muito declamada, muito falada. Então existiam as cantigas. O que eram essas cantigas? Era essa poesia sonora, essa poesia declamada, essa poesia cantada, né? Assim como nós temos muitas cantigas, as cantigas de ninar. Essas cantigas de ninar são as poesias cantaroladas, faladas, boi, 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 boi da cara preta, né? Existem muitas outras, que mico que eu paguei agora, né? Mas existem muitas outras cantigas de ninar que nós conhecemos, né? Então essas cantigas nada mais são do que esse poema sonoro, esse poema cantarolado, né? Então nesta época, muitas dessas novelas de cavalaria eram declamadas, eram faladas, eram cantadas. E Tristão e Isolda, né, pessoal, acabou sendo declamada, acabou sendo cantarolada com base nessas cantigas, tá bom? Então vamos lá, estão preparados para conhecer esse tal de Tristão, essa tal de Isolda? Vamos lá, prestem atenção. Tristão e Isolda, então, é uma novela de cavalaria que foi encomendada pela igreja e ela é uma lenda, ou seja, nós não sabemos de fato se Tristão e Isolda existiram ou não existiram, assim como Rei Arthur, tá bom? Então até hoje existe essa indagação, esse pontinho de interrogação. Vamos lá. A história acontece da seguinte forma: existe o Rei Marcos. O Rei Marcos, ele queria se casar, ele já era mais velho e ele queria se casar. E aí ele acaba, né, tendo ali um fio de cabelo, né, que estava no bico de um passarinho, e esse fio de cabelo era da belíssima Isolda. E aí o que acontece? O Tristão é sobrinho do Rei Marcos. E aí esse Rei Marcos, quando aparece esse sinal, esse fio de cabelo, né, dessa moça que devia ser uma moça muito bonita, enfim, que estava no bico do passarinho, enfim, quando chega esse fio de cabelo, o Rei Marcos fala com seu sobrinho Tristão e fala o seguinte: Tristão, de quem será esse fio de cabelo? Enfim, eles começam a conversar e aí o Tristão, ele fala a respeito da Isolda, né, que pelo que estavam falando ali no reino, né, seria realmente da Isolda. E aí o que acontece? O Rei Marcos manda Tristão ir buscar Isolda para que Rei Marcos se casasse com essa belíssima mulher, com essa mulher tão bonita. E aí o que o Tristão faz? Segue, né, a
ordem do seu tio, que era o rei Marcos, e vai em busca da belíssima Isolda. Mas o que acontece? Nessa viagem, o Tristão, que era um cavaleiro medieval, ele acaba se enfrentando muitos problemas nessa viagem. Ele acaba tendo que enfrentar muitos monstros, muitas pessoas, enfim. Então, realmente, essa viagem em busca da Isolda foi uma grande aventura. E aí, nessa aventura, quando ele chega para buscar Isolda, o que ele se depara? Ele se depara com uma mulher belíssima. E uma mulher que estava com muito medo de casar. Por que ela tinha medo de se casar? Ela tinha medo de ser infeliz. Ela tinha medo de não gostar do seu marido. E por ela ter esse medo, a sua mãe, que era uma grande feiticeira, ela acaba fazendo uma poção do amor. Essa poção do amor que a mãe de Isolda acabou fazendo era uma poção em que a Isolda ia beber um pouquinho e o seu marido, o rei Marcos, né, seu futuro marido, o rei Marcos, iria tomar também um pouquinho dessa poção. E os dois ficariam completamente apaixonados. Então, esse medo que a Isolda possuía de se casar com alguém que ela não gostasse, de ser infeliz no casamento, iria desaparecer graças a essa poção do amor. E aí, meus amores, o que vai acontecer? Vai acontecer que o Tristão, quando ele conhece Isolda, os dois acabam tomando essa poção. E aí, o que vai acontecer? Os dois ficam completamente apaixonados, eles se apaixonam perdidamente, né? Eles não querem se desgrudar. Porém, o combinado não era esse. O combinado era que o Tristão trouxesse a Isolda para o rei Marcos, para o seu tio, né? E aí, meus lindos, essa grande história de amor, ela vai acontecer, vão acontecer muitos problemas e no final o Tristão ele acaba levando o seu grande amor, a Isolda, para casar-se com o rei Marcos, né, com seu tio. E aí esse casamento acontece, gente, entre o rei Marcos e a Isolda. Porém, a Isolda e o Tristão continuam tendo relações, continuam tendo um relacionamento. Então a Isolda acaba traindo o rei Marcos porque o olhar dela, o coração dela estava totalmente ligado ao Tristão. E como vocês já devem imaginar, porque vocês conhecem Romeu e Julieta, eles não vão viver felizes para sempre. O Tristão e a Isolda acabam morrendo, envenenados. Primeiro, né, o Tristão acaba morrendo. E quando a Isolda dá um beijo de amor no seu querido e amado Tristão, ela também acaba se envenenando, né? Então essa história, né, tá totalmente ligada a esse imaginário que o Shakespeare acabou tendo como fonte de inspiração para criar Romeu e Julieta. Então olha que legal que nós aprendemos hoje, meus lindos. Tristão e Isolda, que é uma novela de cavalaria lá da Idade Média, acabou inspirando Shakespeare a realizar Romeu e Julieta, certo? Então agora vocês já têm propriedade para falar a respeito disso. E além desta história Tristão e Isolda, que faz parte deste ciclo bretão ou deste ciclo arturiano, né, nós temos muitas outras histórias de cavalaria. Eu gostaria de ter um ano letivo inteiro para cada aula falar a respeito de uma dessas histórias, porque vocês já perceberam que a professora adora essas histórias de cavalaria, essas novelas de cavalaria, né? Eu gosto demais e eu gostaria muito, né, que vocês realmente se interessassem para conhecer outras novelas de cavalaria, né? Então, eu convido vocês agora para vocês voltarem para nossa aula, para que nós possamos discutir outras novelas de cavalaria, outras histórias que vocês conheçam, né? Então, nós vamos fazer esse paralelo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa novela de cavalaria tão importante que acabou inspirando Shakespeare para realizar Romeu e Julieta. Certo, meus lindos? Voltem para nossa aula, por favor!